Olá pessoal, nesse vídeo continuando falando das tools no LangChain. Na aula passada nós vimos alguns conceitos básicos de base de dados, montamos uma base de dados em SQLite, fizemos uma consulta, um select simples, verificamos a base de dados no SQLite Studio e visualizamos o esquema. O esquema é que a gente vai passar para a LLM. Nesse vídeo agora, a gente vai fazer a conexão com o LLM para mostrar como é que isso funciona. Então, eu vou rodar o programa ToolSQL. ToolSQL, primeira coisa que eu vou fazer vai ser chamar as minhas funções, né? Que chamam as LLMs, as bibliotecas. Depois eu vou carregar as APIs, tá? Bom, a gente terminou a última aula falando de como obter o esquema, né? Tem uma terceira maneira, mostramos duas maneiras de obter o esquema da tabela. Tem uma terceira maneira de obter esse esquema, que é através dessa função aqui. É o nosso getSchema, mas ele vai obter através de uma outra maneira. Vou chamar minha base, tá? Minha base vou chamar de... que é o LojaDB, que a gente abriu, tá? E no final de tudo, melhor, vou abrir aqui, vou abrir por fora, como estava abrindo antes. Vou abrir por fora aqui, vou chamar minha base aqui, getSchema, e depois vou chamar minha função, print getSchema products, né? Basicamente, ele vai montar o esquema da tabela e vai exibir isso. Bom, para isso ele precisa rodar esse tabulate. Então, eu preciso dar o pip install tabulate para ele conseguir rodar isso. Vou lá no JupyterLab e dou o pip install tabulate. É uma biblioteca que ele vai precisar para rodar esta rotina. Agora eu vou chamar, você vê que, olha, ele apareceu o esquema e já numa maneira mais formatadinha, tá? Então, o tabulete serviu para isso, para mostrar isso aqui nessa coluninha aqui. Então, tá bom, essa aqui é uma terceira maneira. Eu vou usar uma maneira mais simples, que essa aqui ficou uma maneira só para mostrar que tem uma terceira possibilidade, tá? Mas eu vou mostrar, então, uma maneira mais simples, que é essa daqui. DevSchema, ele precisa definir o DB, né? Porque eu peguei isso da rotina passada, né? Na rotina passada, quem era o DB? A gente tá lá no SQLite, né? Quem era o nosso DB? É aqui, ó. Esse é o DB. Então, antes de chamar o DevSchema, eu preciso definir quem é o DB. DB é isso aqui. SQL Database Not Defined. Preciso definir quem é o SQL Database. Ele vem daqui, ó. Esse é um problema que acontece muitas vezes, ou seja, você, quando vai copiar uma rotina, você esquece de copiar as bibliotecas. Aí, quando tu roda no programa novo, ele dá erro porque está faltando as bibliotecas. Então, por isso que aqui, quando for esse programa aqui, por exemplo, basta você rodar esse from LangChain Community Utilities Import SQL Database uma vez só, nesse programa aqui. Mas eu repito ele nas células
que é exatamente para evitar esse problema. Quando eu, por exemplo, copiar uma célula de um programa para o outro, eu levar as bibliotecas necessárias, entendeu? Porque não tem problema você repetir 2, 3 vezes aqui chamando a biblioteca. Mas aqui para uma questão didática, se você for construir depois um programa único, né, final, é interessante que as bibliotecas fiquem no começo do programa e ao longo do corpo do programa só os comandos, né? Você não fique repetindo a chamada de biblioteca. Então aqui eu tenho o meu getSchema, tá? Que eu criei aqui. E ele já me diz aqui quem é minha biblioteca. Bom, vamos supor então que eu faça da maneira mais tradicional. Eu quero saber quais os dois produtos que têm preço menor que R$ 2, tá? Então isso daí tem uma pergunta que eu acho que eu já copiei, que é aqui. Então eu vou chamar minha biblioteca, vou chamar do OpenAI. Chamar minha biblioteca do OpenAI. Estou chamando aqui o chat OpenAI. Minha pergunta vai ser: eu preciso dos dois produtos, top produtos, que tenham preço menor do que R$ 2. Eu monto minha mensagem, a mensagem tem que estar nessa forma aqui de lista de dicionário, né? Que tem o papel do role user. User é o comando feito pelo usuário, né? Não é do sistema. E o content é a tua pergunta, né? Que seria a user question aqui no meu caso. Então eu vou passar isso no ll.invoke, tá? E vou simplesmente mandar a mensagem. Vamos ver o que ele responde. Bom, ele está respondendo com base na LLM, né? Eu não estou passando a minha base de dados para ele. Então ele me dá uma resposta, olha, para você encontrar esses dois produtos, eu preciso saber informações mais específicas. Sim, porque ele está buscando na base dele, né? Eu quero que você busque na minha base, na minha tabela, né? E aí é que vem a jogada. Eu tenho o esquema, tá? Eu tenho esse esquema e eu vou pedir para ele para consultar pela minha tabela. Então eu já tenho aqui, ó, eu acho que é prompt, acho que é esse. É esse aqui. Então é essa função aqui, tá? Primeiro eu vou montar um template. Então meu template, eu vou montar 3 e 3. Então vamos lá, o que eu vou perguntar para na minha LLM? Baseado no esquema da tabela abaixo, e aí eu coloco aqui o meu esquema, que eu vou passar para ele o esquema, tá? Escreva um comando SQL que responda à pergunta do usuário. Eu não vou dizer qual a pergunta do usuário que vai fazer a pergunta. Apresente como resposta apenas o comando SQL, para não ficar inventando moda, né? Ficar, olá pessoal, tirar essas coisas aí. Eu quero só o comando SQL, tá? E a minha pergunta, ela vai estar nessa variável aqui, question. Então, estou montando um template que ele vai receber duas entradas, né? Que é o esquema e a question. E depois ele vai me dar o SQL, vai apresentar o SQL lá, tá? Então eu vou chamar esse prompt e eu vou montar meu chain, tá? O chain, como é que vai funcionar? Primeira coisa, eu vou mandar o esquema.
Então você vê que ele vai mandar aqui, ó, esquema, é minha variável esquema, que é a que eu vou carregar aqui no template, tá? Esquema, esquema, daqui. Esse esquema vai vir da onde? Ele vai vir dessa função getSchema, que a gente acabou de carregar aqui, ó, getSchema, tá? Então pegue o esquema que vai me dar isso aqui, para essa minha tabela aí. Outra tabela daria outra coisa, né? Bom, então ele vai pegar o esquema. Depois passa isso para o prompt. No prompt, ele vai pegar o esquema e vai pegar a question, né? Porque a question veio da pergunta que você vai dar no invoke, né? Quando você for chamar skelechain.invoke, você vai passar o question, que é a pergunta que você está passando aqui. A pergunta é que dois produtos ou quais produtos têm preço menor que 2? Quais produtos têm preço menor que 2? Essa é a minha question. Então, eu estou passando o question. Ele vai passar para o template o question. O esquema, ele vai pegar daqui, porque ele vai chamar a função getSchema, tá? E depois, ele vai chamar a minha LLM. E depois o meu str output parser. Então, e depois eu vou exibir o resultado. Então, perceberam a jogada aqui? Eu tenho uma tabela que eu criei e eu peguei o esquema dela. Eu vou passar o esquema para ele. E eu tenho uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Quais produtos têm preço menor que R$ 2? Ele vai ter que ser inteligente o suficiente para ver produtos que têm preço menores que R$ 2. Ele vai pegar essa pergunta, ele vai olhar para a minha tabela. Note que eu estou fazendo a pergunta em português. Ele vai ter que traduzir esse negócio para inglês, porque meus campos da tabela estão em inglês. Ele já vai fazer a conversão para inglês. Ele vai ver o que é produto, o que é preço na minha tabela. Ele vai pegar a tabela e ele vai me retornar a pergunta SQL, tá? Vamos ver se isso vai funcionar. Chat.template não está definido. É porque eu tenho que definir o chat.template. Novamente, o mesmo problema que eu falei da outra vez. Ou seja, que na verdade eu não puxei o import desse negócio aqui. O import do chat.template vamos ver lá. Vamos se não tem, eu acho que tem o prompts, né? Acho que no prompts a gente viu a função chat prompt template. Tá aqui, ó. Eu estou usando chat prompt template, tá? Então no tool SQL eu vou colocar aqui chat prompt template. Vamos rodar novamente. Runnable pass-through não está definido. É outra questão do runnable pass-through. Runnable pass-through a gente viu também numa aula aí. Acho que foi na aula Runnable. Runnable. Ó, eu vou também precisar do str parser do SQL. E o Runnable. Sempre esse problema de você não levar as bibliotecas junto. Entendeu? Bom, agora parece que as bibliotecas estão completas. Vamos ver? Opa, funcionou. Olha só o que ele fez. Ele montou a SQL. SQL Select from Products. Só que ele coloca esse negocinho aqui, essa melequinha aqui, que eu não queria que ele colocasse isso. Eu queria que ele me desse o SQL puro, né? Me dê o SQL puro, não coloque esse negócio. Então, se você não quer que coloque esse negócio que eu não quero, então você diz para ele, não
coloque isso aqui na resposta, tá? Não coloque isso aqui na resposta. Vamos ver se ele vai tirar. Se ele é obediente. Ah, beleza, tirou. Tá? Então pronto, eu estou com o meu SQL limpinho. Eu tenho SQL. Ah, tá bom, acertou. Só que eu queria que você já me desse o resultado. Executa esse SQL aí para mim. Eu queria que você já me executasse o SQL, tá? Porque eu vi que o SQL funciona. Então, me executa aí o SQL. Como é que você faria, então, para executar esse SQL? Bom, faria da seguinte maneira. Eu vou pegar todo mundo aqui e vou fazer pequenas alterações, tá? Aqui eu venho aqui, vou copiar e vou levar para cá. O que eu vou mudar? Vou mudar o seguinte. Vou manter esse negócio todo aqui, tá? Baseado na tabela, escreva um comando que responda a pergunta do usuário, tá? Só que apresente a resposta não em SQL, mas em linguagem natural. Eu não quero mais o SQL. Esse SQL na resposta não precisa mais. Então, eu tenho a minha pergunta, que é o question. Eu tenho minha query. A minha query, agora sim, eu vou passar para ele a minha query. Vou passar para ele a query. E eu quero a minha resposta, que vai estar em response. Tá? Então, veja que eu fiz pequenas modificações aqui. Eu vou criar uma função nova aqui, que é a função para executar a query, né? Eu vou chamar ela de run query. Run query, eu vou passar a query para ele. Return db.run. O DB tem que estar rodando. Já rodei antes, né? O DB está funcionando, né? Já abri esse DB aí. Não posso ter dado close antes, tá? E o DB tem que estar aberto. Aí eu dou o SQL chain, vou mudar aqui, vou mudar esse chain para full chain. Full chain vai, eu vou dar o random pass full assign, onde eu vou pegar, vai ser em duas etapas esse negócio aqui. Primeiro, eu vou pegar a query. Query igual a SQL chain. Depois vou chamar de novo assign. Aí veja o esquema. O esquema eu vou chamar getSchema. E a resposta, response, eu vou chamar uma função lambda vars run query. Vars query. Aqui o meu prompt vai ser outro prompt, vai ser o prompt response, vai ficar diferente do outro. Eu vou chamar aqui o prompt response. E depois eu vou chamar meu LLM. STR Output Parser. Aí vem quais os produtos têm menor preço. Eu vou chamar agora o Full Chain. Invoke. Question was a question.
Então, como é que funciona? A minha pergunta é a mesma. Quais produtos têm menor preço? Eu vou chamar o full chain. Full chain é esse cara daqui. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai passar uma variável query, tá? O runnable pass-through, ele passa adiante as variáveis. Ele vai passar adiante uma variável query. Essa variável query, ela vai ser obtida do sklechain. sklechain é o que eu acabei de executar. Então, primeiro eu tenho que executar esse sklechain. Porque esse sklechain, ele vai dar como resposta o comando SQL. E esse comando SQL que eu vou passar na minha query aqui. Depois eu vou colocar point assign. Eu vou passar o esquema, get esquema. E o response vai ser a resposta da minha query. Tá? Então, quando eu chamar ele para o prompt, você vê, a query, eu peguei que foi a resposta lá do SQL, né? SQL Chain. SQL Chain, ele voltou uma string, que é o comando SQL. Eu botei na minha variável query, vou passar ela para o prompt, tá? Tudo isso vai lá para a LLM, porque é esse prompt que eu vou mandar para a LLM, o prompt response, tá? Ele está montando com um template aqui. Depois o esquema é o mesmo esquema que eu mandei da outra vez, não mudou nada, é o get esquema. E o response, aí é que eu vou ter que executar aquela query. Então eu vou rodar, vou dar o run query e a minha variável vai se chamar query, tá? Run query vars query. Ele vai executar a run query passando a minha variável query. E aí ele vai voltar a resposta dessa. Quando ele roda esse run query já está usando a minha base de dados. A gente fez isso separadamente. A gente deu um select na base DB, né? Ele vai fazer isso, DB run query. Ele vai rodar o select na minha base de dados. Ele vai pegar esse resultado e vai mandar para a LLM. Então, quem calculou os produtos que são menores que 2, não foi a LLM, foi o dbrun.query, da minha base de dados. Eu vou montar um prompt que tudo isso, que tem esse esquema, que tem a pergunta, que tem a SQL, que tem a resposta, e coloque isso em linguagem natural. Apresente a resposta em linguagem natural. Tá? Então, vamos ver se isso vai rolar. Ele deu o comando SQL, tá? O comando SQL foi esse. Resposta: os produtos com preço menor que 2 são caneta marrom R$1, caneta preta R$1,50, caneta marrom R$1, caneta preta R$1,50. São os 4 itens. Então, percebeu como é que funciona o negócio? A inteligência do negócio? Primeiro que ele soube identificar o comando SQL por conta dele. Quem soube isso, quem descobriu o comando SQL, foi o nosso SQL Chain. Nosso SQL Chain. Ele descobriu o comando SQL. Quando eu dei para ele o esquema para ele. Depois, nessa segunda etapa aqui, eu peguei o comando SQL que a primeira etapa obteve e eu estou jogando para executar a rotina run query, pegar a resposta e mandar para ele. Então, essa segunda etapa é mais assim, eu já tenho a resposta na minha base de dados. Eu estou mandando para você colocar em linguagem natural. Colocar em linguagem natural, escrevi isso aqui, ó. Os produtos com preço menor que 2 são caneta marrom. Isso é em linguagem natural. Então, essa segunda etapa aqui da LLM foi para escrever isso aqui. Tá? Foi para escrever isso aqui. Então, basicamente, esse foi o recurso que eu queria mostrar, que é a gente fazer uma consulta numa base de dados e onde ele é que tem a inteligência de descobrir qual é o comando SQL indicado. E ele já me apresenta os resultados. Então é isso. Muito obrigado, então.